Satanás quer te abalar, te deixar chateado, te deixar irado. Ele quer que você fique rancoroso e amargurado. Ele quer te abalar até o ponto em que você abre a boca e diga um monte de bobagens que não deveria dizer. Ah, nada de bom acontece comigo. Eu deveria saber que acabaria desse jeito. Eu sou tão burro, eu sempre faço tudo errado. Sabe, uma das piores coisas que você pode fazer é falar mal de si com a sua própria boca. Não, você tem que dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu tenho a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu posso fazer qualquer coisa que eu precisar na vida por meio de Cristo, que é a minha força. Aprenda a Bíblia e aprenda a falar a palavra de Deus. Então o diabo vai fugir. Espero que você tenha assistido ao programa nos últimos dias e esteja aproveitando bastante e que esteja entendendo cada vez mais e mais quem você é em Cristo. E hoje eu quero falar sobre resistir ao diabo e ele fugir de você. Agora, somos um ser tripartite. Você olha para mim e vê o meu corpo, mas tem muito mais em mim do que o que você está vendo. Eu tenho uma alma, que é a minha mente, vontade e minhas emoções. E então eu tenho espírito, eu sou, na verdade, um espírito, não só um corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo e, com o nosso corpo, contactamos com o mundo. Nossa alma nos diz o que queremos, pensamos e sentimos. E o nosso espírito é onde recebemos intuição ou revelação de Deus. É onde está a nossa consciência, é onde nós temos comunhão com Deus, é onde temos relacionamento com Deus e falamos com Ele. Agora, Deus trabalha através do nosso espírito, tentando nos ajudar e nos ensinar a fazer o que é certo. O diabo trabalha através do nosso corpo ou do que podemos chamar de nossa carne, e a carne é o corpo. É qualquer parte da alma que ainda não foi crucificada e entregue a Deus. Veja, a parte de nós que vai para o céu é o nosso espírito e nossa alma. Seu corpo não vai, você ganha. Um corpo novo, estou ansiosa por isso, porque esse aqui está desgastado. Mas estou feliz que vou ganhar um novo e vai ser bem jovem e eu espero que seja um em que as calorias não contam. Ele nunca se cansa e está sempre cheio de energia. O céu parece um lugar empolgante. Amém? E o diabo trabalha através da nossa carne para tentar nos controlar. Deus não nos controla, Ele nos deu o livre-arbítrio, mas Ele quer que saibamos o que a palavra dele diz e então usemos nosso livre-arbítrio para escolher a vontade dele. Satanás, no entanto, é controlador, ele vai tentar nos forçar a fazer coisas, mas Deus vai te guiar e te conduzir. E há uma grande diferença entre ser guiado e conduzido e ser forçado, manipulado e controlado. Agora, a Bíblia nos fala sobre andar no Espírito. E vamos olhar para isso hoje e quero te perguntar, no que você está focando? Ela diz: ande no Espírito e você não satisfará os desejos da carne. A carne está continuamente se opondo ao Espírito e o Espírito se opondo à carne. Veja, é aí que acontece aquela guerra pela alma do homem. Diz que eles estão continuamente se opondo um ao outro. E é importante ver palavras como continuamente e constantemente. Não podemos ser preguiçosos na tarefa. Você diz: bem, às vezes só fico cansado de resistir. Bem, então apenas resista mais um pouco e peça a Deus para te renovar. Passe um tempo extra com Deus, seja renovado e resista um pouco mais. Não deixe o diabo vencer na sua vida. Tome a decisão de que você nunca, nunca, nunca vai desistir. É importante no que focamos, então. Se devemos andar no Espírito e não andar na carne, eu quero que ouça com atenção o que eu vou dizer. Não devemos focar em tentar não andarmos na carne. Porque isto vai nos pôr nas obras da carne. Nós estamos tentando fazer isso. Mas devemos focar em andar no Espírito. E Deus vai nos ajudar. Ele vai nos dar energia.
para fazer isso. Você diz: espere. O que você disse? Eu disse: não foque em. Não foque em não fazer a coisa errada, mas foque em fazer a coisa certa. Se você pensar nisso, você vai entender que há uma grande diferença. Então, Gálatas 5, 16, 17 diz: digo-lhes, porém, andai e vivei habitualmente. Sim, podemos criar hábitos novos. Mas, novamente, você foca em criar um novo hábito, não em quebrar um mau hábito. E, ao criar um novo hábito, não haverá espaço para um mau hábito, sabe? Digo, porém, andai e vivei habitualmente no Espírito, responsivos, controlados e guiados pelo Espírito Santo. Eu amo ser guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Eu amo quando eu sei que Deus está me guiando a fazer alguma coisa. Eu realmente sigo adiante e faço o que o Espírito está me guiando a fazer. Agora, assim que o Espírito Santo nos guia a fazer algo bom, o diabo vai aparecer e ele vai tentar, usando nossa carne, nos obrigar a fazer algo ruim. Ele vai tentar nos fazer desobedecer o que Deus está falando pelo seu Espírito. Mas eu digo: andai e vivei habitualmente no Espírito Santo, responsivos, controlados e guiados pelo Espírito. E assim, então, certamente vocês não satisfarão os desejos e a vontade da carne. Veja, se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Você entende a palavra desejos? Isso é a natureza humana sem Deus. É isso que a carne é, a natureza humana sem Deus. Então, sabe, não demora muito se você encontra alguém por aí ou trabalha com uma pessoa que não é crente em Jesus Cristo. Você verá a natureza humana sem Deus o tempo todo. Pois os desejos da carne, agora ouça isso, pois os desejos da carne são opostos ao Espírito Santo, e os desejos do Espírito são opostos aos desejos da carne, a natureza humana sem Deus. Pois esses são antagônicos um ao outro e estão continuamente resistindo e em conflito um com o outro, de modo que você não é livre, mas é impedido de fazer o que gostaria de fazer. Então, aí novamente essa guerra. Eu quero fazer o certo, mas parte de mim quer fazer o que é errado. Agora, com quem eu vou ficar? Eu vou ficar com Deus ou vou deixar o inimigo ter o caminho aberto? Não siga os seus impulsos. Pense sobre o que está fazendo. Não siga todo tipo de pensamento que vem à sua cabeça, mas pense sobre seus pensamentos. Pense sobre o que está pensando e se o que está pensando está de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Oh, amados, precisamos desacelerar. Nos movemos tão rápido na vida que metade do tempo nem sabemos o que estamos fazendo. Nem nos lembramos do que fizemos. Você já chegou no final do dia e pensou: o que eu fiz hoje? Bem, isso é algo com que Deus está trabalhando comigo, desacelerar e estar conscientemente ciente do que estou fazendo. Eu acredito que sentimos a presença de Deus muito mais se desacelerarmos. Deus tem um ritmo e não é o ritmo do mundo. Ele não está com pressa, ele não está correndo. Escolhas, escolhas, escolhas. Sempre resistindo à tentação de fazer o errado e se submetendo à tentação de fazer o certo. E essa é a única resposta. O Espírito Santo em nós está sempre nos orientando a fazer a coisa certa, alguma boa ação, fazer um elogio a alguém, escolher a conversa certa, escolher os pensamentos certos, escolher o comportamento certo. Oh, se você feriu os sentimentos de alguém, vá em frente, peça desculpas. A carne diz: não, não faça isso, eles feriram seus sentimentos, não te pediram desculpas. Então, com quem vamos ficar? Quero que você veja que o dia inteiro, todos os dias, estamos tomando decisões. Quer você esteja
consciente disso ou não esteja, você está sempre tomando decisões. Por exemplo, uma vez fui tentada a dar o meu relógio de presente, sabe? Como assim tentada a dar o seu relógio? Bem, eu estava usando um relógio com pedras de strass e não custava tanto dinheiro, mas eu achava bonito. Na verdade, eu tinha mais 2 iguais em casa. Eu gostei tanto que comprei 3 iguais. E porque eu sabia que iriam se desgastar e não brilhariam por muito tempo. E quando digo que fui tentada a dá-lo de presente, eu tive essa sensação. Sabe, o Espírito Santo é um cavalheiro, ele não grita nem berra. E muitas vezes você só tem esse saber, essa intuição. Eu senti Deus sussurrando no meu coração para que eu desse o relógio para uma certa pessoa, mas eu não queria dar de presente. E é triste dizer, eu acabei concordando com o diabo, que me tentou a ser gananciosa e ficar com ele. Agora, que sentido faz eu ter 3 iguais e não conseguir me desfazer apenas de um? Isso é egoísmo e ganância. Veja, há muita ganância na nossa carne e podemos resistir a ela, mas a única forma de lutar contra a ganância é com agressiva generosidade. Então agora, eu dou coisas de propósito, eu procuro coisas para eu dar, sabe? Ontem mesmo eu revisei todos os meus sapatos. Todos eles, sabe? Para ver quais realmente não estava mais usando e doá-los, e eu tenho uma caixa de doações lá no meu armário e quando eu percebo que eu não uso algo há mais de um ano, eu dou de presente agora às vezes, sabe? Eu tenho essa vontade de doar e aí eu penso, sabe, isso realmente está muito bom, quase não está usado, isso fica tão bem em mim, talvez eu fique com isso e assim posso usá-lo um pouco mais, mas aí passa mais um ano e eu ainda não usei. Todos nós temos nossas coisas favoritas no armário, nossos sapatos preferidos e digamos que você tenha 20 pares de sapatos, mas 5 são seus preferidos. Quase sempre, sem exceção, você vai usar somente um desses 5 pares, sabe? Então temos um monte de coisas que nós não usamos, mas não queremos abrir mão só para o caso de um dia queremos usar e às vezes temos algo que, se um dia a gente realmente decidir usar, nem sabemos onde colocamos. O Espírito Santo está sempre nos orientando a fazer o bem. Que tal fazer um elogio? Com que frequência você pensa em algo bom sobre alguém, mas não abre a boca para dizer? As pessoas não podem ler o seu pensamento, mas elas precisam do seu elogio. Talvez você nem conheça a pessoa, talvez esteja fazendo compras e um atendente tem um cabelo lindo e você pensa, uau, que cabelo lindo! Então por que não dizer, seu cabelo realmente é tão lindo? Nós temos a capacidade de levantar as pessoas, fortalecê-las no seu caminhar diário, dizendo coisas boas para elas, porque eu vou te dizer, tem muita gente provavelmente dizendo coisas que não são legais por aí. Especialmente se elas trabalham no atendimento ao público e elas lidam com muitas pessoas o dia todo. A qual tentação devemos nos submeter e a qual devemos resistir? Bem, a Bíblia diz para resistir ao diabo e ele fugirá. Na verdade, não diz exatamente assim. Nós gostamos de citar assim, mas lá em Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui, de novo, acho que precisamos focar em nos sujeitar a Deus. Não foque em resistir ao diabo, porque se você se sujeitar a Deus, automaticamente estará resistindo ao diabo. Nós temos autoridade sobre o inimigo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, 19, eis que eu vos tenho dado poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui e nada lhes causará dano algum. Ele não diz eu lhes darei, mas eu já lhes dei. Eu lhes dei poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Veja, ele tem poder, nós temos poder, mas ele não tem autoridade. Nós temos autoridade. A única autoridade que ele tem é a que nós damos a ele por meio da nossa inércia ou desobediência.
Resisti ao diabo no início, diz a Bíblia Amplificada, e eu amo essa passagem. Ela tem significado muito para mim ao longo da minha vida. Às vezes, se você esperar até, veja, sabe, digamos até o amargor, talvez alguém faça algo injusto com você e você fica removendo e pensando nisso e contando para as pessoas. E quanto mais você faz isso, então mais profunda essa raiz vai ficando. E quanto mais profunda essa raiz fica, mais difícil é se livrar dela. Mas se você conhece a palavra de Deus e alguém magoa seus sentimentos, você pode decidir na hora perdoar aquela pessoa. Acredite no melhor de cada pessoa, é isso que o amor faz. E se você acreditar no melhor delas, pode dizer, acho que ela não percebeu o que estava fazendo. Ou, acho que ela não quis dizer do jeito que aquilo soou. E você diz, bem, mas e se ela quis? Bem, se você acreditar no melhor, ainda ficará feliz. E se maltrataram você, Deus cuidará disso. Você não precisa tentar cuidar disso, Deus cuidará. E quantas pessoas nos assistindo estão com raiva de alguém? Você sabe que quando você deixa a raiva ficar na sua vida, isso abre uma porta para o inimigo entrar e atormentar você ou roubá-lo de alguma outra forma? 1 Pedro 5, 8 e 9. Seja bem equilibrado, temperado, sóbrio de mente. Isso significa levar a sério. Não seja esse cabeça oca, sabe? Seja vigilante e cauteloso em todo o tempo. Pois o seu adversário, o diabo, anda ao derredor, como um leão rugindo em fome feroz, procurando alguém para agarrar e então devorar. Uau, eu gosto dessa escritura. Ele anda por aí o tempo todo procurando alguém a quem ele possa agarrar e devorar. Mas não precisa ser você e não precisa ser eu. Porque quando sentimos inicialmente o inimigo nos atacando, nós podemos resistir a ele desde o início. E é muito mais fácil fazer isso então. E quer saber, você pode responder ao diabo. Jesus fez isso e também podemos. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, testado e provado pelo diabo, toda vez que o diabo tentava levá-lo a fazer algo que era errado, Jesus abria a sua boca e dizia o que a palavra diz. A palavra de Deus é a sua maior arma contra o diabo e falar em voz alta a torna ainda mais poderosa. Resistam-lhe firmes na fé desde o seu início, enraizados, estabelecidos, fortes, imóveis e determinados. Eu amo isso. Vamos rever essas palavras: firmes, enraizados, estabelecidos, fortes, imóveis e determinados. Não, eu já tomei minha decisão. Eu vou seguir a liderança do Espírito Santo. E, diabo, eu não vou ouvir as suas mentiras. Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo na vida dos seus irmãos em Cristo ao redor do mundo? Veja, às vezes, quando o inimigo está nos atacando ou enfrentamos circunstâncias ruins, podemos entrar nessa de sentir pena de nós mesmos. Eu sou único. Todo mundo tem uma vida boa, só eu que não tenho. Não, você não é o único. Todo mundo passa por coisas difíceis, todo mundo. Você pensa, mas não tanto quanto eu. Tem gente pior do que você só não sabe quem são essas pessoas. Aprenda a dizer não ao diabo. Como falamos quando você é tentado a elogiar uma pessoa, e o inimigo diz, se você disser isso a ela, ela vai achar que você é louco. Você pode simplesmente dizer baixinho, não, e seguir em frente e fazer o que Deus manda fazer. Não se preocupe com o que sente ou com o que ela pode pensar. A única coisa que importa é você
Seguir a liderança do Espírito Santo de Deus. Ouça os sussurros de Deus. Ele não grita, ele sussurra, ou há um saber, você sabe que é isso que deve fazer. Resistir significa colocar-se contra, resistir, opor-se, manter-se firme contra, ou ser contra, ir contra. Devemos ser anti-diabo, porque o diabo é anticristo e é contra Deus. E nós precisamos ser contra ele. Alguns de vocês não sabem nada sobre o diabo. Talvez vá a uma igreja que nunca gosta de falar sobre o diabo. Bem, Jesus falou dele e falou com ele, sabia? E até falou de como Satanás age através das pessoas. Vou compartilhar isso com vocês daqui a pouco. Efésios 6, do 10 ao 18, é o que chamamos de capítulo da guerra espiritual. A Bíblia diz que devemos nos manter firmes no Senhor e devemos lutar quando Ele vem contra nós. Efésios 6, do 10 ao 18 diz para ficarmos firmes. Firmes está escrito com letra maiúscula. Depois de fazer tudo aquilo que a crise demanda, fiquem firmes, permaneçam no seu lugar. Qual é o seu lugar? Em Cristo. Permanecer em Cristo, descansar nele, sabendo que Deus cuidará do seu problema se você colocar a confiança nele. Tem uma passagem em Romanos 8 que eu uso muito, e provavelmente você já tem ouvido, se conhece a palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu li essas escrituras por muito tempo, mas quer saber? Agora finalmente acredito. E quando você acredita, não importa o que esteja acontecendo, você sabe que tudo coopera para o seu bem. Isso realmente muda tudo para você. E você começará a ver coisas incríveis acontecendo na sua vida. O que você está passando agora? Você está com medo que o resultado seja aquilo que você teme? Não, você precisa dizer em voz alta, isso vai dar certo. Deus vai fazer isso cooperar para o meu bem. Eu vou crescer com isso, eu vou aprender com isso, eu vou ganhar experiência para que eu possa ajudar as pessoas que estão passando por isso também. Finalmente sejam fortes no Senhor, fortalecidos pela união com Ele. União significa unidade. Tirem a força dele, a força ilimitada que Ele mesmo lhes provê. Não tente lutar contra o diabo sozinho, tire forças de Deus. Ponha toda a armadura de Deus, a armadura do soldado armado que Deus providencia. Deus, Ele nos deu a armadura, mas não adianta nada para nós somente arrastá-la se não a colocarmos e a vestirmos. É uma armadura espiritual. Não são coisas como armas, facas, arcos e flechas, machados e coisas desse tipo, e você pergunta o que é então? Eu vou te dizer daqui a pouco. Ponha toda a armadura de Deus, a armadura pesada de um soldado armado que Deus provê, para que você possa com sucesso resistir com firmeza a todas as ciladas e setas do inimigo. Efésios 6, 12. Pois não temos que lutar contra carne e sangue. Sua luta não é contra pessoas. Não estamos lutando contra oponentes físicos, mas contra os principados, os poderes, os espíritos malignos e mestres dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e da iniquidade nas regiões sobrenaturais e celestiais, onde o diabo e os seus demônios habitam, no espaço entre a terra e o céu, nesta atmosfera. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus tornou-se pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Não somos justificados por obedecermos à lei. Você não é justificado por obedecer à lei, mas através da fé em Jesus Cristo. Pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência das que não se veem. Eu não vejo anjos aqui, mas creio que eles estão aqui porque a Bíblia diz que estão.
Apenas imagine, quando você sai durante o dia, tem anjos com você o tempo todo ajudando e protegendo? Fico pensando em quantos acidentes os seus anjos já evitaram que você sofresse. Quando você olha para todo o trânsito no mundo e para tantos carros indo em direções diferentes, é um milagre que você chegue em casa em segurança. Mas Deus é quem te protege. Seus olhos estão em você e Ele prometeu que sempre cuidará de você. E calçados os pés na preparação para enfrentar o inimigo, com estabilidade firme, prontidão e presteza produzida pela boa vontade do Evangelho da paz. Algumas traduções mais simples dizem: calce as sandálias da paz. Noutras palavras, sapatos é o que você coloca para andar. E, portanto, devemos andar em paz. A paz é poder. Onde não há paz, não há poder, mas onde há paz, então há poder. Satanás quer te abalar, te deixar chateado, te deixar irado. Ele quer que você fique rancoroso e amargurado. Ele quer te abalar até o ponto em que você abre a boca e diga um monte de bobagens que não deveria dizer. Ah, nada de bom acontece comigo. Eu deveria saber que acabaria desse jeito. Eu sou tão burro, eu sempre faço tudo errado. Sabe, uma das piores coisas que você pode fazer é falar mal de si com a sua própria boca. Não, você tem que dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu tenho a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu posso fazer qualquer coisa que eu precisar na vida por meio de Cristo, que é a minha força. Aprenda a Bíblia e aprenda a falar a palavra de Deus. Então o diabo vai fugir. Ele correrá de você. Permaneça em paz. É muito importante permanecer em paz. Sabe, eu vivi grande parte da minha vida sem nem saber o que era paz. Eu não cresci em um lar pacífico e, para ser honesta, eu nem sabia o que era isso. E meu marido Dave, com quem sou casada agora agora já são 57 anos, mas quem sabe você esteja me vendo daqui a um ano, então quero que saiba que nos casamos em 1967, você pode fazer as contas. Quando encontrar um bom, fique com ele. E Dave era um homem de paz. E no início isso me irritava quando eu ficava nervosa com algo como nas finanças, sabe? Tínhamos mais contas do que dinheiro. E ele ficava tranquilo, brincando com as crianças, e eu estava na cozinha com a calculadora e todas as contas, somando de novo, e nada mudava, e eu ficava cada vez mais irritada. Por que você não vem me ajudar? E ele dizia: o que você quer que eu faça? Damos a Deus todo o nosso tempo, fazemos o que Ele nos manda fazer, e Ele vai cuidar da gente, Joyce. Ele já fez isso antes e Ele vai fazer de novo. E sabe, às vezes aquela paz dele me irritava. Quando as pessoas estão irritadas, querem que os outros também fiquem, mas ele permanecia em paz. E, eventualmente, essa paz foi um testemunho para mim, e assim então eu fiquei com fome daquela paz que eu via nele. E um dos maiores testemunhos que você pode dar ao mundo é permanecer em paz. Digamos que haja um boato de demissões no trabalho e todos fiquem preocupados. Ah, será que serei demitido? Eu não sei o que fazer se for demitido, e você está em paz? E eles perguntam: como você consegue estar em paz quando talvez perderá o emprego? E essa é uma oportunidade para você dizer: porque eu confio em Deus, não nesta empresa. E assim permaneça em paz. Erga sobre si o escudo da fé salvadora que nos cobre. Eu amo isso. Erga o escudo da fé. O que significa liberar sua fé? Sabe, você tem fé, mas precisa liberar a fé para que ela seja poderosa e funcione em sua vida. Você diz: mas Joyce, como eu libero a fé? Libera através da oração, da permanência, da confissão e da ação. Da ação cheia de fé. Deixe-me dizer, quando o diabo vê você orando, ele sabe que está liberando sua fé e ele está em apuros. Quando você está com dificuldades financeiras e abre a sua boca e diz: Deus suprirá as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória por Cristo Jesus,
Ele sabe que você está liberando sua fé. Ele não pode resistir à fé. Tudo o que nós recebemos de Deus vem pela fé e o que nós recebemos do inimigo vem pelo medo. Erga esse escudo da fé, libere sua fé regularmente e tome o capacete da salvação. E o capacete fica na cabeça. Pense como uma pessoa salva. Não pense como uma pessoa que não conhece a Deus e não tem nenhum relacionamento com Ele. Pense de acordo com a palavra de Deus. Sabe, Deus falou ao meu coração uma vez e disse: Joyce, sua boca não é salva. Você é salva, mas a sua boca não é. Bem, eu sabia exatamente do que ele estava falando. Eu estava dizendo todo tipo de coisas que não deveria. Então eu poderia lhe dizer hoje, alguns de vocês, suas mentes precisam ser salvas. Deixe essa salvação que Cristo te deu tão generosamente alcançar a sua mente, a sua boca, a sua vontade, as suas atitudes, as suas ações, as suas finanças. Tomem o capacete da salvação e a espada que o Espírito carrega, que é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Maneje essa espada de 2 gumes contra o inimigo. E orem em todo tempo, em toda ocasião, em toda estação, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Mantenham-se alertas e vigiem com forte propósito e perseverança, intercedendo em favor de todos os santos. Agora vamos falar de oração por 1 minuto. A Bíblia diz: orai sem cessar, e na hora você pensa: como é que eu vou fazer isso? Bem, eu tenho meu tempo de oração de manhã, meu tempo onde eu oro, leio minha Bíblia, falo com Deus. Eu leio um bom livro que trate de algum princípio bíblico como paz, generosidade, ou algo assim. Estou alimentando meu espírito. A palavra de Deus alimenta o seu espírito. No café da manhã você alimenta o corpo, mas também precisa alimentar o seu espírito e a sua alma. Toda vez que estuda a palavra de Deus, ela te ajuda a renovar a sua mente. Ajuda a mudar a sua atitude. Então, eu tenho um tempo de oração, mas eu acredito que nós devemos orar durante o dia todo, sabe? Em outras palavras, quando você vê algo e pensa: eu deveria orar por isso, não diga: quando eu for orar, eu vou orar por isso. Você não precisa estar em uma certa postura, um certo lugar, em um certo prédio para você orar. Você pode orar em silêncio, orar em voz alta. Orar em qualquer lugar, em todo lugar, e deve orar imediatamente quando vê uma necessidade. Orar. A oração é tão poderosa, é um privilégio tão grande, não é uma obrigação, é um privilégio. Imagine o privilégio de ir até o Deus de toda a criação e poder falar com Ele e apresentar suas necessidades e seus desejos e pedir ajuda para você e para outra pessoa. Você sabia que você pode ser intercessor por alguém que não sabe orar? Sabe, mesmo depois que o crente faz aquilo que é certo, pode levar algum tempo resistindo e continuando a resistir até que o inimigo desista, sabe? Ele é bastante comprometido. Precisamos ser mais comprometidos do que ele. Efésios 4, 26, 27 diz: quando estiver com raiva, não peque. Agora, espere um minuto. Eu achava que se irritar era pecado. Não, para ser honesta, a raiva é uma emoção natural. Quero dizer, se alguém diz algo cruel para você, a primeira emoção que vai sentir é a ira, mas ele diz na palavra: irai-vos, mas não pequeis. Em outras palavras, não deixe que a ira venha ditar o que você vai fazer ou o que vai dizer. Você pode sentir raiva, mas pode perdoar tão rápido quanto se irou, sabe? Deus, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a não ficar irado. Não deixe que sua ira, sua exasperação
sua fúria ou indignação dure até o pôr do sol. Não dê lugar ao diabo, não dê a ele nenhuma oportunidade. Sempre digo brincando que se for para ficar brava, melhor ser de manhã, assim eu tenho o dia todo antes do pôr do sol. Mas se o sol se pôr às 18h30 e você se irrita às 18, você só tem meia hora para se acertar, sabe? Hoje de manhã eu fiquei um pouco irritada depois de uma ligação que eu não gostei e brinquei com as meninas aqui do estúdio e disse: ainda bem que tenho até o pôr do sol para superar isso, sabe, gente? Não esperei tanto porque não quero desperdiçar minha energia ficando com raiva. Algumas das pessoas com quem você desperdiça energia não vale a pena, sabe? Não valem mesmo. Se não estão te irritando, vão irritar outra pessoa. Então vá em frente e perdoe e deixe o diabo bravo. Resista à tentação de continuar com raiva. Não é maravilhoso que Deus nos deu a capacidade de perdoar? Isso é tão incrível. Veja, nós podemos perdoar, não precisamos permanecer irados. Antes de Cristo entrar na minha vida, eu era irritada o tempo todo. Eu não tinha escolha, eu não conseguia me controlar. Mas quando o Espírito Santo vem viver em nós, o fruto do Espírito vem viver em nós. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então eu tenho domínio próprio. Usá-lo ou não é outra coisa, mas eu tenho. E você também tem. Se você é um cristão, você tem domínio próprio. Então pare de dizer: eu não tenho autocontrole. Se eu comer um biscoito, eu tenho que comer o pacote todo? Não, você não tem. Você não precisa fazer isso. Porque você é alguém que tem o domínio próprio. O poder de Deus está em você. Submeta-se à tentação de estar em paz com Deus, consigo mesmo e com seu próximo. Sabe, Satanás instiga o pecado. Em João 13:2 diz: e então, durante a ceia, o diabo já havia colocado o propósito de trair Jesus no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão. O que Jesus está nos dizendo? Que foi Satanás quem colocou no coração de Judas a ideia de traí-lo, sabe? Quantas vezes ficamos com raiva das pessoas sem olhar a força por trás delas? Agora, isso não significa que não sejam responsáveis? Mas existem muitas pessoas no mundo que nem sequer percebem que o inimigo está usando as suas vidas. Satanás tentou Eva a desobedecer a Deus e a usou como instrumento para tentar Adão. Gênesis 3, 4, 5. Mas a serpente disse à mulher: certamente vocês não morrerão. Bem, a serpente estava dizendo o oposto do que Deus disse, então ela já devia saber que era mentira. O que você está me dizendo não é aquilo que Deus me disse? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, a bênção e a calamidade. Bem, pois é, ela queria ser como Deus. Esse foi o problema de Satanás. Ele disse: eu vou elevar o meu trono acima do trono de Deus. Eu vou fazer, não é uma frase muito inteligente. Quando Pedro tentou impedir Jesus de ir a Jerusalém, onde ele sabia que iria começar o seu sofrimento, então Jesus disse: é chegada a minha hora e quando eu for, eu sofrerei lá. E Pedro disse: oh não, Senhor, isso jamais acontecerá com você. E Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é um obstáculo no meu caminho. Bem, Pedro amava Jesus, tenho certeza de que ele nem sequer sabia o que estava fazendo. Mas o inimigo estava tentando usar Pedro para impedir Jesus de ir para a cruz. Mas Jesus sabia qual era o seu propósito, sabia por que tinha sido enviado e não cederia ao diabo. Você tem que se lembrar que as tentações de Satanás muitas vezes vêm através de uma pessoa. Enfrente o diabo. Tome autoridade sobre ele. Resista ao diabo, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Já lemos isso em Efésios 6:12.
Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas resistiu com sucesso a cada tentação que Satanás trouxe contra ele, as quais foram 3. Ele esperou até que Jesus sentisse fome, então ele disse: bem, se você é o Filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Ele tentou Jesus a prover e a cuidar de si mesmo, mas Deus quer que nós dependamos totalmente dele. Depois ele disse: se você é o Filho de Deus, prove isso pulando deste monte e veja se ele não te salvará. Ele tentou Jesus a provar quem ele era e qual era a sua posição, mas aquele que realmente anda no poder do Espírito sabe quem ele é e sabe que não tem nada a provar. Você sabe o quão libertador isso é? Você nunca estará verdadeiramente livre até perceber que não precisa impressionar a ninguém. A única coisa que importa é o que Deus pensa de você. Não as pessoas, mas o que Deus pensa de você. Jesus, ele não tentaria a Deus com uma exibição tola de poder para provar a Satanás quem ele era. E então, uma tentação na qual tantas pessoas caem. Satanás disse: se você me adorar, então eu darei a você tudo o que há nele. Ele mostrou todas essas coisas do mundo, todos os reinos, e disse: se você me adorar, eu darei tudo isso a você. Agora, quantas pessoas comprometem a sua moral só para conseguir algo como uma promoção no trabalho ou outra coisa que desejam? Elas se comprometem, e se comprometer significa ir só um pouquinho abaixo do que você sabe que é certo. Só um pouquinho. Bem, são esses pouquinhos que arruinam as nossas vidas às vezes. Em 1 João 2, 15 a 17, a Bíblia diz: não queiram nem amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, você pode aproveitar as coisas do mundo que são boas, que Deus criou? Tudo aquilo que é bom, ele fez para você desfrutar, não para o inimigo desfrutar. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, os desejos por gratificação sensual, a cobiça dos olhos, os anseios gananciosos da mente e a soberba da vida, a confiança nos próprios recursos ou habilidades, essas coisas não vêm do Pai, mas do mundo em si próprio. Agora ouça: e tudo o que há no mundo passa. Sabia que sempre que você compra algo e leva para casa, aquilo já está em processo de deterioração? Coisas, quando você estiver no leito de morte, não vai pedir o saldo do banco? Vai querer seus amigos e família. Então, você precisa investir nisso durante sua vida, não apenas correr atrás de riquezas. No mundo tudo passa e desaparece com seus desejos proibidos e paixões e cobiças e vontades profanas. Me pergunto, quantas pessoas nos vendo agora que passaram a vida tentando subir a escada do sucesso e quando chegaram ao topo descobriram que ela estava encostada no prédio errado? Sabe, eu penso sobre a vida, existe um ciclo na vida e você passa um tempo subindo esta montanha, tem o objetivo, quer estar lá no topo e finalmente chega ao topo e descansa ali por um tempo e aproveita a vida, mas então você sempre começa a descer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais e nem percebe no começo, até estar quase lá embaixo e de repente percebe: uau, tudo aqui está mudando. Nossos corpos mudam, as pessoas ao nosso redor mudam, o mundo também muda, as instituições financeiras mudam. Você pode perder num dia o dinheiro que você passou a vida inteira economizando. Então não ponha ele em primeiro lugar. Não há nada de errado em ter dinheiro e não há nada de errado em desfrutá-lo. Mas certifique-se de compartilhar uma boa parte com as pessoas que têm menos que você. Seja doador. Isso enfurece o diabo quando você é generoso. Seja um doador, seja generoso. O mundo passa e desaparece junto com o
os seus desejos proibidos, os seus desejos apaixonados à cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus e cumpre seus propósitos na vida, este será lembrado e permanecerá para sempre. Sabe, deveríamos viver para a eternidade, não para este momento ou essa boa sensação, ou a próxima coisa que nós queremos ter. É impressionante como o diabo balança as coisas na nossa frente e diz: se você tivesse isso, seria feliz. Então você consegue aquilo e ainda não está feliz? Lucas 14:11 diz: todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha, este será exaltado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Mas Joyce, como eu faço isso? Deus precisa de você. Eu não sou nada sem você. E, Deus, eu não posso fazer nada sem você. Quer você saiba ou não, você precisa de Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Vou repetir isso. Você precisa de Deus mais do que precisa de qualquer outra pessoa na sua vida. Você está no ponto da sua vida em que está pronto e disposto a admitir que não está vivendo certo? A admitir os seus pecados e então confessá-los? Peça perdão a Deus e assim receba o seu perdão. E se disponha a se virar e seguir na direção certa. Se esse for o seu caso, há uma oração muito simples que você pode orar. Simplesmente dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados, da forma como eu tenho vivido. Eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu quero viver para sempre contigo. Ou qualquer versão disso que faça sentido. Que faça sentido para você. Deixe-me dizer, Jesus é o único caminho para Deus. Jesus é o único caminho para o céu. Você precisa pensar na eternidade, onde vai passar a eternidade. Eu não sei quantos anos você tem, mas digamos que você tenha 50 e viva até os 100. Você viverá mais 50, mas depois vem a eternidade. Viva para a eternidade, não viva para o momento. Deus te ama. E Ele está batendo a porta do seu coração neste exato momento. Sabe, realmente amamos você e estou me esforçando muito na minha vida para levar o Evangelho às pessoas. Nós cremos que Jesus voltará em breve e essa não é uma decisão que você deve adiar, sabe? E que hoje seja o dia em que você comece sua verdadeira vida com Deus. Deus te abençoe.